Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um tema muito importante que tem retomado aí muito das discussões que andam acontecendo, principalmente na região da América Latina nos últimos tempos, e com um evento que vai acontecer durante esse final de semana, que é a eleição do novo presidente, novo diretor-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Os recentes acontecimentos com relação à eleição para o BID têm levantado de volta um tema que é muito importante para compreender um pouco da geopolítica da nossa região, que é a ideia de segurança hemisférica. Né? Inclusive, o tema é segurança hemisférica, mas vocês percebem que eu não coloquei esse vídeo na playlist de segurança, eu coloquei na playlist de geopolítica. E eu acho que no finalzinho desse vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor porque eu coloquei ele aqui, e não falando de conceitos ou termos específicos de segurança. Isso porque esse conceito de segurança hemisférica, ele é muito importante, principalmente num dia como hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo exatamente na sexta-feira, quando ele sai. Hoje é o dia 11 de setembro de 2020, a gente está um ano aí para lembrar os 20 anos do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, 19 anos atrás, né? Que marcou a minha geração, né? Acho que foi um momento que marcou muito aquele momento, um momento que a gente estava passando por várias transições, depois de uns anos 90 que prometiam, né, um mundo mais aberto, um mundo mais animado, com a ecologia acima de tudo. A gente percebe que não foi bem assim, em alguns países, inclusive, colocam outras coisas além do meio ambiente acima das suas preocupações. Então é algo interessante da gente perceber que nesse dia do 11 de setembro também começou um papo sobre segurança hemisférica. E na verdade, num outro dia, também 11 de setembro, houve um evento muito importante que tem a ver com essa ideia de segurança hemisférica, que foi a deposição do Salvador Allende, presidente do Chile, em 1973, né, quando ele foi deposto pelos militares do país, com apoio e suporte tremendo da CIA, do FBI, do governo dos Estados Unidos. Né? E por que naquele momento a gente já começava a falar de segurança hemisférica? Na verdade, essa ideia de segurança hemisférica é uma ideia que descende de um famoso conceito aí nas relações internacionais, que é a doutrina Monroe. Né? A doutrina Monroe, enunciada ali no século XIX, finzinho do século XIX, em que os Estados Unidos colocaram a sua visão de que a América Latina seria a sua área preferencial. Seria uma região onde eles não tolerariam, de uma forma ou de outra, presenças estrangeiras, né? Presenças, digamos assim, extracontinentais, de fora do continente. Isso teve um impacto muito forte diretamente em termos de combate, de conflito, com relação ao México, de quem os Estados Unidos tiraram território ao longo da sua expansão em direção ao Pacífico, mas também aos países ali da América Central, que sentiram muito na pele essa imposição da América para os americanos, no caso, a América para os estadunidenses. Só que essa região aí da América Central, ela conforma aquilo que o Mahan, que é um dos principais teóricos da geopolítica, que desenvolveu a teoria do poder marítimo, o Mahan ele falava, bom, os Estados Unidos eles precisam criar um Mare Nostrum, assim como o Império Romano dependeu do Mediterrâneo para produzir, né, para avançar em direção à sua permanência ao longo do tempo, né, para garantir o seu bom funcionamento. Ele dependeu do mar Mediterrâneo e chamava, né, o Mare Nostrum, o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né, de mar que é nosso. Os Estados Unidos também dependeriam de um Mare Nostrum. E ele enxergou já ali no Caribe, né, uma região marítima que atenderia diretamente às demandas dos Estados Unidos. E se não for, né, nesse lado do Atlântico teria aí o Mar do Caribe, com ilhas, né, que vão da Flórida até chegar mais ou menos na Guiana, no Suriname, até próximo do Amapá, aqui no Brasil. Também do outro lado do Pacífico seria necessário construir, né, em direção a essas ilhas, uma conformação que permitisse que os Estados Unidos tivessem uma proteção marítima também naval. Né? E aí a compra do Alasca, a anexação do Havaí e a chegada até as Filipinas ainda no século XIX. Qual que é a grande questão?
A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente com a institucionalização da ONU, com a Carta da ONU, né, eu tenho aqui a minha versãozinha da Carta das Nações Unidas, né, a guerra já não é, deixou com essa transformação, né, do sistema internacional e a institucionalização da ONU, a guerra deixou de ser um instrumento legítimo de política externa. Então, por exemplo, quando Hitler invade a Polônia, muita gente fala, poxa, o Churchill não fez nada, né? Claro, mas ao mesmo tempo não havia essa previsão de que não se poderia usar a guerra como instrumento legítimo de política externa. Até porque os países europeus fizeram isso ao colonizar e destruir várias populações e vários territórios na África, na Ásia e na América. Então eles dependiam dessa legalidade da guerra para produzir. Acontece que a partir aí da Segunda Guerra Mundial, com a institucionalização da ONU e a proibição da guerra como instrumento de política externa, os países já não puderam mais fazer como eles faziam antes. Os Estados Unidos, por exemplo, praticou muito a chamada doutrina do Big Stick, né, do grande bastão, representada lá pelo presidente Roosevelt, em que se algum país ou se algum governo entrava em algum tipo de conflito, principalmente na América Central, com uma empresa americana, ou tentava retirar terras dessa empresa, ou tentava, enfim, fazer reforma agrária, qualquer coisa que prejudicasse os interesses econômicos dos Estados Unidos nesses países, os Estados Unidos faziam o quê? Mandavam as suas tropas para lá, porque era considerado instrumento legal. A partir do momento em que isso muda, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm que desenvolver uma nova ideia, um novo pressuposto para fazer valer os seus interesses nessa nova região agora, né, que é da América Latina, já integrada, um pouco mais moderna do que no século XIX, e já aí com a possibilidade de revitalizar toda a ideia pan-americanista, né? Ou seja, do envolvimento e de discussões que aconteceram muito no século XIX, quando esses países se tornaram independentes, justamente de que esses países ajam em conjunto. Só que, diferentemente do século XIX, em que vários países, como mostra o Luiz Alberto Muniz Bandeira, num livro muito legal dele sobre Argentina, Brasil e Estados Unidos, esse é o título, inclusive, se no século XIX, começo do século XX, os países da região ainda podiam, de uma forma ou de outra, não se engajar tanto ou não se preocupar tanto com os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de uns Estados Unidos, que são a maior economia do mundo e que detêm armas nucleares. E a partir desse momento, as lógicas de segurança aqui da nossa região passam também a ter que responder, de uma forma ou de outra, à existência de armas nucleares em mãos norte-americanas, estadunidenses. E aí fica meio difícil se colocar contra, né? Justamente porque você vai comprar briga com um país que é nuclear. De qualquer forma, o fato de que a Venezuela já há algum tempo destoa do governo americano, Cuba, e nunca se tentou usar armas nucleares contra esses países, demonstra, né, de uma forma ou de outra, que essa visão que havia naquela época, hoje em dia já está mais restrita, né? A gente já não pode mais pensar nesse sentido. Mas é justamente aí, na época da boa vizinhança, nesse período pós Segunda Guerra Mundial, inclusive com a criação do próprio BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que os Estados Unidos vão começar a avançar nessa teoria de segurança hemisférica. Ou seja, o fato de que todos os países da região deveriam colaborar entre si, né, reunirem-se, justamente para que as suas práticas de segurança, para que as suas práticas de defesa estejam conjuntas. E por mais que os Estados Unidos apresentem isso como uma tentativa de fazer com que todos os países participem do processo, na realidade a gente sabe que isso só serviu para que esses países seguissem mais ou menos o alinhamento dos Estados Unidos. Em 73, com a instalação do regime do Augusto Pinochet, um dos mais terríveis, né, junto com a ditadura brasileira, a ditadura uruguaia, o Stroessner no Paraguai, a ditadura na Bolívia, a ditadura na Argentina, nós tivemos momentos assim em que os Estados Unidos apoiaram esses regimes aqui em nome de uma segurança hemisférica, porque se eles tinham as bombas nucleares, os militares desses países falavam, bom, nós temos que nos alinhar aos Estados Unidos e o nosso papel aqui é cuidar para que os nossos países não virem uma nova Cuba.
para que os nossos países não tenham elementos subversivos. Então é muito interessante perceber que esses regimes extremamente nacionalistas, na verdade, se submetiam a essa lógica. Aqui na ditadura brasileira, por exemplo, a gente teve até um momento de separação, né, com a instituição da PEI, da Política Externa Independente, que meu grande amigo Andrew Trauman desenvolve muito bem no seu livro sobre as relações do Brasil com o Irã, né? Então é bem interessante isso, de ver como que num primeiro movimento a instalação dos regimes aqui tem muito a ver com essa ideia de segurança hemisférica, ou seja, meio que pela força ou pelas instituições, como a Organização dos Estados Americanos, fazer com que todos os países ali da região ajam em conjunto, mais ou menos nessa mesma direção, né? É isso, na verdade, que o Trump está preparando nesse 11 de setembro hoje, né? Porque amanhã, se não me engano, entre amanhã e domingo, vai acontecer essa reunião que vai eleger o próximo presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o cara que ele está querendo colocar, que é o Maurício Claver Carone, na verdade, embora ele tenha feito parte do FMI, e embora ele tenha renegociado a dívida externa da Argentina, na verdade, nos últimos anos, ele vinha trabalhando no Departamento de Estado em áreas mais relacionadas à segurança e a conflitos dos Estados Unidos no continente americano. E essa ideia de segurança hemisférica, ela é mais ou menos como a doutrina Monroe, que o próprio Trump recentemente revitalizou, digamos assim. A professora Cristina Pesequilo tem um termo muito legal para a doutrina Monroe, de que a doutrina Monroe, na verdade, é o grande Walking Dead das relações internacionais do continente americano. Justamente porque quando a gente acha, quando os Estados Unidos começam a perder força, eles vão lá e recuperam a ideia da doutrina Monroe, recuperam a ideia de colocar a sua força aqui, né, nessa região, com a sua presença extra-regional, determinando as lógicas políticas, econômicas e sociais, tanto na América Latina como na América do Sul. A gente viu isso acontecer com a ALCA, a gente viu isso com a guerra ao terror, e a gente vê isso agora, né, com o Trump querendo recuperar esse alinhamento dos regimes com os Estados Unidos e a ocupação estratégica desse cargo. Até porque o Maurício Claver Carone, ele acaba de uma forma ou de outra sendo uma arma dupla. Porque caso o Trump perca as eleições agora de novembro, ele vai conseguir instituir num mecanismo interregional, né? Ou seja, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, alguém que é super alinhado com a sua Casa Branca, com o seu estilo de partido republicano. Então, de uma forma ou de outra, a tentativa de colocar essa pessoa estratégica no cargo segue uma tendência também do Partido Republicano de ocupação de cargos específicos e estratégicos, tanto cargos políticos, mas principalmente nessas agências reguladoras, né, nesses lugares que definem mais ou menos os acessos e as formas com as quais os agentes econômicos, os indivíduos, ou nesse caso, os países vão se relacionar. Afinal, o BID, numa região como a América Latina, que já estava devastada pelo fim do superciclo das commodities, que vinha enfrentando uma elevação cada vez maior da desigualdade social, agora vai ter que lidar também com a falta de recursos no mundo todo em razão do Covid-19, dos impactos do coronavírus. E aí sentar no cofre é algo muito importante e muito estratégico. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção no que acontece nesse final de semana, isso é algo muito interessante, muito importante para entender o futuro, os próximos 4 anos da relação aqui no continente americano, e a ideia de segurança estratégica, segurança hemisférica, perdão, surge aí como essa tentativa dos Estados Unidos de sempre tentar recuperar e puxar a América Latina para mais perto, influenciando na década de 60 os militares, hoje em dia potencialmente deputados e corpos policiais, enfim, mas tentando puxar as sociedades para mais próximo deles num momento de tensão tão grande como a gente está vivendo hoje entre Estados Unidos e China. Tá bom, gente? Bastante coisa, ficou um vídeo um pouquinho longo, mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer tema que vocês queiram sugerir, coloque aqui nos comentários, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais e também, se quiserem, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Está quase chegando a 300 inscritos e isso deixa a gente muito feliz aqui no Redes e Poder. Tá bom, gente? Até mais, bom final de semana.